Ei, meu amigo, eu quero falar com você, você mesmo que detesta o regime militar de 1964 a 1985, você que é contra totalmente, literalmente contra o regime militar. E também quero falar com você que é a favor, que gostou do regime militar, que viveu esse regime ou que já ouviu falar desse regime e é muito fã. Quero falar com esses dois tipos de públicos que realmente gostam desse tema. Se você não gosta, se você é neutro, aí eu peço para você pular o vídeo, valeu? Fica comigo até o final que vai valer a pena, afinal de contas 7 de setembro tá aí na porta e eu quero falar sobre esse tema, censura e muito mais, valeu? Tamo junto! Alô meus amigos, Daniel Dias na pista, na área. Hoje quero falar de um tema com vocês que, olha, é patriotismo, é censura, é regime militar, diversos temas em um tema só, abordando o nosso próximo 7 de setembro, que é o bicentenário, né? Para quem não sabe ou não se recorda, vou refrescar a memória. De quem não se recorda, estamos completando 200 anos de independência. Será? Pontos de interrogação, como diria o saudoso Roberto Valone, que Deus o tenha, né? Que era um cronista esportivo. Meus amigos, por que eu tô falando será, né? Eu já vou chegar lá. Olha, tem muita gente que critica o regime militar e diz até que é ditadura, esse regime. Eu respeito a cada um em cada opinião, porque a opinião é isso, né? São diversidades de opiniões que nós vamos encontrar em todos os temas e segmentos da vida, mas eu só não aceito uma coisa só. É a pessoa aceitar narrativas, a pessoa aceitar o que ela ouviu e não o que ela pesquisou, não o que ela foi a fundo para saber realmente, entender realmente aquele tipo de assunto que foi abordado. Então eu faço um convite para você que está me ouvindo aí do outro lado, que tem as suas dúvidas, que pesquise antes de ouvir alguém falando para você que o período foi assim, o período foi assado, porque você vai encontrar gente que vai falar que realmente foi uma ditadura cruel, mas também vai encontrar pessoas que vai falar para você assim, puxa, ou vão falar, melhor dizendo, para você assim, puxa, eu gostei daquele período, ali havia mais respeito, ali havia um governo que se preocupava com a segurança e tudo mais. Então você vai ter muita controvérsia, né, nesse tema. Esse tema chega a ser polêmico sim, porque você vai ver pessoas falando A, outras pessoas falando B e pessoas falando C e por aí vai, certo? O que eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, é que nesse período de 64, 1º de abril de 64, né, a 1985, que foi quando acabou esse regime militar, né, foi o período que o Brasil mais cresceu. Você sabia disso? Não estava sabendo? Pode se informar, mas se informar por meios seguros, não perguntando A, B ou C, e sim pesquisando. Esse é o melhor jeito, a melhor forma que você vai encontrar para tirar as suas dúvidas. Não aceitar narrativas e sim pesquisando em sites seguros, ok? Olha, nesse período, meus amigos, tá? Eu quero falar para vocês que, por exemplo, o PIB do Brasil, em 1968, era de 9% ao ano. 9% ao ano. E em 73, esse PIB, ele chega a 14% ao ano e jamais foi superado esse índice. Jamais, até os dias atuais, o PIB cresceu tanto como no ano de 1973. Anota aí, tá certo? Esse foi chamado o milagre econômico brasileiro. Milagre econômico brasileiro, é verdade. Olha, por exemplo, para você ter uma noção, em 68, que eu acabei de te dar o PIB de 68, que era de 9%, a inflação ao ano era de 19%. Né? Em contrapartida, em 73, quando se dá o milagre econômico brasileiro, e aí você encontra um PIB que jamais foi superado, né, o PIB de 14% ao ano, você também encontra uma inflação despencando para um número de 15% no ano.
Então você vê aí o ano de 1973 tido como o milagre econômico brasileiro. Pode pesquisar, meu amigo, tá certo? Aqui no canal Daniel Dias você vai encontrar a credibilidade nas informações. Então, o que eu quero dizer com isso, e vamos também dar o nome aos bois, nesse período o ministro da Fazenda era Delfim Neto. Delfim Neto, é verdade. Também nesse período se espalharam, né, muitas barragens hidrelétricas pelo país inteiro. Muitas barragens hidrelétricas pelo país inteiro foram colocadas aí, né, espalhadas, diversas barragens, pode também pesquisar. E a maior delas, que é a barragem hidroelétrica de Itaipu, a inauguração dela acontece em 1984, quase no finalzinho do período do regime militar, tá certo? Ou seja, o país teve um baita de um crescimento nesse período e você não encontra indícios de governos que enriqueceram, né? O último governo, por exemplo, o nosso querido Figueiredo, ele tinha um apartamento aqui no Rio, né, em São Conrado, que naquela época não era grandes coisas, né? Era um lugar que sempre teve o glamour, certo? Mas na época que ele compra, né, o apartamento dele lá, era possível sim um militar comprar. Não era tão valorizado como é hoje. Hoje só milionários moram em São Conrado, certo? E era o que ele tinha, fora a fazenda dele, né? Então, meus amigos, você não encontra ali esses indícios absurdos de pessoas enriquecendo pela política nesse período militar. Outra coisa que também é muito importante é a segurança pública, né? Porque você encontra pessoas que são contra esse regime militar e que defendem aí esses períodos pós-regime militar, né? Em governos que se passaram aí ao longo desses 35 anos. Mas aí você não encontra segurança pública, né? Você fica sempre com medo, você é a vítima do bandido. Você que tem que se trancar em casa, você que tem que se preocupar ao sair na rua. Enfim, há N situações que você pode discutir sobre o regime militar, né? Como segurança pública, como crescimento de PIB, como o país crescendo com hidroelétricas, tá certo? Então, são muitas as questões que nós podemos levantar sobre essa época. Os meus pais, em particular, os meus pais, né? O meu pai é finado, minha mãe ainda é viva, mas sempre me falaram que era uma época onde se havia respeito entre as pessoas e se havia segurança na rua, né? Ou nas ruas, melhor dizendo. Então, meus amigos, é um tema a ser discutido, ok? O que eu quero falar com isso, que eu estava chamando a atenção de todos vocês, é que nesse período, tá certo? Que muita gente fala que havia censura, havia N tipo de situações desconfortáveis. O que você encontra é o pessoal que queria promover a anarquia, né? Que era aquele pessoal que acabava indo de encontro às forças do governo, né? Digamos, eles iam para cima e aí, com certeza, né, meu amigo, se você jogar uma pedra numa viatura de polícia, você vai ter a resposta, não vai? Ou não vai? Claro que vai. Então é a mesma coisa. Se faziam ali, se promoviam revoluções, né, da esquerda, queriam anarquia, não aceitavam aquilo, iam para cima do exército, né, das forças armadas. E aí, claro, haviam respostas. Ninguém vai ficar dando flores. É como eu fico ouvindo aí que a polícia entra nos morros cariocas e acontecem absurdos, acontecem isso e aquilo, mas eu não sei, eu não entendo. Como que eles vão entrar no morro, estão sendo recebidos a bala e vão ficar quietos? Estão se defendendo, né, meu amigo, minha amiga? Então, o que eu quero dizer com isso é que sempre que houve esse tipo de situação, foi promovido sim pelo pessoal que era contrário a isso, que queria o poder, tá certo? E esse pessoal, certo, que pediu exílio e tudo mais, é um pessoal que, se vocês não sabem, podem pesquisar, fiquem à vontade, melhor dizendo, pesquisa lá. Você, meu amigo João, você, minha amiga Maria, que está me ouvindo aí, do outro lado, eu, Daniel Dias,
Sabia que a gente está pagando até o dia de hoje para Marieta Severo, para o Chico Buarque, para o Caetano Veloso, para 20 mil pessoas o auxílio ditadura? Pasmem, parem as máquinas. Estamos pagando essa conta até os dias de hoje para esse público, para esse povo que quis sair do Brasil, que quis ir contra o regime militar. Foi uma decisão deles. E aí se tem até os dias de hoje para o Lula, para o Fernando Henrique, né? Para tanta gente aí, né? Para Miriam Leitão, a Miriam Leitão tá ganhando meu dinheiro suado, né? O meu dinheiro honesto. E tanta gente aí que tá ganhando meu dinheiro honesto, Chico Buarque, Marieta Severo, né? Caetano Veloso, vamos dar nome aos bois. Estão ganhando meu dinheiro, estão ganhando teu dinheiro contribuinte de impostos que nós pagamos. Aliás, pagamos 6 meses, exatos 6 meses de impostos, e os outros 6 meses nós temos para sobreviver. É verdade. Você não sabia também? Ótimo, estou te informando. Quer pesquisar? Fica à vontade, mas não pergunta para ninguém não, pesquisa, tá bom? Tudo que eu estou falando, pesquisa. Assim você vai ter, realmente vai chegar, né, melhor dizendo, a um denominador comum. Olha, absurdo isso, você está pagando essa conta até os dias de hoje para pessoas que realmente têm uma situação, na maior parte das vezes, melhor que a tua, melhor que a minha, não tem não? Fica outra pergunta para você. Será que é justo você estar pagando essa conta? Auxílio ditadura, você está pagando essa conta até os dias de hoje para esse pessoal malandro, tá bom? Então o que eu quero falar com vocês, meus amigos, é que é discutido muitas coisas, são discutidos, né, muitos assuntos são discutidos, entre esses assuntos a censura, mas eu posso afirmar para vocês que será que esses 200 anos que nós estamos comemorando da independência, o bicentenário, né, agora no próximo dia 7 de setembro, será que realmente a gente está nessa independência mesmo? Ou será que um certo STF está governando esse país como nunca governara nos tempos passados? Fica outra pergunta para você. Olha, deixa o like porque você me ajuda bastante com o like, tá certo? Esse vídeo ele não vai ser distribuído pelo YouTube se você não deixar aquele joinha que tá aí, ó. Só apertar, ó. Pá, apertou, tá deixando o like. Se você também nesse espaço de mensagem aí, ó, interagir comigo, discorda de mim. Pode falar o que você quiser pra mim aí, que você é contrário ao que eu tô falando. Pode escrever aí no espaço de mensagem, não tem problema, meu amigo. Eu vou tentar responder a tua mensagem aí com o maior carinho do mundo, porque eu vou entender que você interagiu, que você viu o vídeo de fato e se interessou pelo assunto de fato. Então deixa a tua mensagem pra me dizer o que você achou desse vídeo aí, valeu? E ó, esse botão de inscrever-se aí que tá aí embaixo, aí que você ainda não se inscreveu no meu canal, pô, dá uma moral, né, cara? Eu vivo pedindo isso. Se inscreve no meu canal, senão meu canal não cresce. Ele fica estagnado. E você vai estar ajudando uma pessoa honesta a crescer na vida. Tá certo? Eu te ajudaria se você me pedisse essas 3 coisas. Inscrever-se, mensagem e like. São 3 coisas muito simples que não vão custar nada para vocês, tá bom? Fica a dica para vocês aí. Compartilhe o máximo também o vídeo. Deixa o sininho ativado para saber as notificações dos próximos vídeos. Mas olha, vamos lá. Hoje nós vamos comemorar, eu não sei nem o que, né? Hoje não, no dia 7 de setembro, melhor dizendo. Eu não sei nem o que nós vamos comemorar, porque essa independência, meu Deus do céu, cada dia tá menos independência, né? Porque são 3 poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. E será que o executivo, no caso o governo federal, está realmente governando alguma coisa nesse país? Outra pergunta que eu te faço. Ou será que quem está mandando livre, leve e solto é o judiciário? Outra pergunta que eu te faço. Meu amigo, minha amiga, você já se deu conta que de 11 ministros, 8 foram empossados juízes da noite para o dia? Não eram juízes de carreira, eram advogados. E na maior parte deles, advogados da esquerda. Será que é justo colocar lá um advogado e não um juiz de carreira? Um cara que já está no ramo como juiz, que estudou para ser juiz, que já era juiz, já estava lá
trabalhando como juiz e aí de repente ele é colocado lá como ministro, ou não, ou tem que colocar mesmo um advogado lá e fazer dele juiz da noite pro dia. Outra pergunta que eu te faço, olha, a situação, né, do nosso presidente do país, que é o senhor Alexandre de Moraes, ele é o nosso presidente, é verdade, eu não sabia não, tá sabendo agora? Que bom que eu tô te informando. Olha, a situação desse cidadão é do que era advogado do PCC, né? Muita gente sabe disso, ou tem pessoas que fingem não saber. E é colocado lá para mandar, né? Para fazer desmandos na realidade, né? Da Constituição Nacional. O que você acha disso aí, meu amigo? O que você acha disso, minha amiga? Eu acho grave. Eu acho grave porque uma censura absurda está ocorrendo agora. Inclusive o próximo presidente aí, se não for esse que está governando atualmente, esse que governou e roubou bastante, aí tem gente que ainda fala um absurdo que roubou, mas fez. Primeiro que não fez nada, fez sim, na Argentina, em Cuba, em outros países da África e tudo mais, pode pesquisar. Aqui não terminou nada, né? Com o teu dinheiro e com o meu dinheiro. Mas enfim, mesmo que roubasse, né, e fizesse, não pode roubar, meu amigo. Pelo menos não o meu dinheiro. Você se sentiria bem se alguém te fizesse um carinho posteriormente? Já entrasse na sua casa, né? E fizesse um carinho em você, poxa, te tratasse bem, ficasse hospedado lá 2 dias na tua casa, limpasse a tua casa, limpasse tudo na tua casa, fizesse tudo, né? Uma empregada, né? Eu achei uma empregada maravilhosa agora, está trabalhando na minha casa e tal, aí fizesse tudo conforme você gosta que faça na sua casa, e de repente ela rouba você, olha só. Ué, mas ela fez, não pode roubar e fazer? Você gostaria? Você tem que ter essa indignação, meu amigo, minha amiga. Com quem rouba e faz, você tem que ter essa indignação. Mesmo porque ele não fez nada, mas enfim, mesmo que fizesse, não poderia te roubar e você ficar achando isso normal. Mas todos fazem. Não importa se todos fazem, não votem naqueles que você tem certeza que fizeram e que está lá nos autos do processo. Não é verdade? Então, meu amigo, minha amiga, o que eu tenho para te falar é que essa independência, né, do bicentenário, aí, 200 anos de independência, é questionável. É questionável. Cada vez mais questionável. Um país que realmente não se tem um governo que você gostaria que tivesse, porque o governo que está aí tenta fazer, mas é boicotado na mesma hora que tenta fazer. Ele tenta baixar um combustível, mas aí a pessoa prefere acreditar que a culpa do combustível alto é dele. Ao invés de pegar e pesquisar, de ver realmente que foi vetado, tá certo? Pelo STF, o aumento, né? Pelo Congresso, né? O aumento dos combustíveis. Melhor dizendo, pelo Congresso, o aumento dos combustíveis. Então, meus amigos, fica aí o questionamento, né? Que liberdade é essa? Uma censura absurda em que vivemos nos dias atuais. Uma censura da qual realmente eu tenho muito medo. Se acontece desse cara tomar o poder, como José Dirceu falou que tomariam o poder, isso é grave, meu amigo. Isso é grave. Se toma o poder, meu amigo, isso aqui vira Venezuela. Tu vai comer lixo ou tu vai comer carne estragada no açougue, vai comprar carne estragada no açougue, olha que maravilha. É isso que você quer realmente? Esses que defendem o socialismo, eles não querem saber, em hipótese alguma, de morar em Cuba, Venezuela, esse tipo de país, na Coreia do Norte. Eles querem o melhor. Jean Willis foi para os Estados Unidos, não? Wagner Moura, pergunta onde ele está morando. Pesquisa aí onde ele está morando. Essas pessoas que defendem o socialismo, elas estão muito bem de vida. Por isso defendem. Se fossem realmente paupérrimos, ou estivessem ali quase na linha da pobreza, com o esclarecimento de fatos, nunca defenderiam esse tipo de regime. O mundo sempre foi comunista. O comunismo, ele existe na época, claro, de Stalin, né? De Lenin e tudo mais. Mas se você analisar, só mudou os nomes, ou só inventaram novos nomes, né, para esse tipo de regime.
Porque o mundo sempre foi a lei do mais forte, meu amigo, contra o mais fraco. Sempre aqueles que governaram tiveram a maior parte do bolo e aqueles que foram sempre o povo, né, tiveram um regime igualitário. Igualitário sabe do quê? De pobreza e miséria. É isso que você quer para a tua vida? O mundo sempre foi comunista. O mundo sempre foi ali do mais forte, governando, mandando, desmandando, ganhando teu dinheiro, acabando com o teu sonho, tua felicidade, e você cada vez mais pobre. Imaginem só, na Venezuela, o segundo imóvel que a pessoa tinha já não é mais dela, é do governo. O governo simplesmente fala, não é nada mais seu aqui, é nosso. Então, meus amigos, pensem bem. O que está acontecendo nesse país, nesse bicentenário da independência que comemoraremos no próximo dia 7 de setembro? É uma ilusão total, não é verdade? Será que temos realmente algo para comemorar? Olha, os valores realmente cada vez mais invertidos. Quando se coloca Cristo e Barrabás, e a população fala por Barrabás e não Cristo, se percebe que desde que o mundo é mundo, o ladrão, o bandido, ele vai ter verdadeiros adoradores. E aquelas pessoas que incentivam o correto, o certo, o justo, essas são jogadas para escanteio, quase que para marginalidade. Essa que é a verdade. Então, 7 de setembro, meu amigo, seja patriota de verdade, saia às ruas, mostre o seu amor por esse país. Saia com as cores do seu país, verde, amarelo, azul e branco. O vermelho não é a cor desse país, ok? Esse é o recado que eu tenho para te dar nesse próximo dia 7 de setembro. A censura está aí sim. A censura está aí sim, você não pode falar mais nada. Daniel Silveira foi preso porque falou, sendo que na Constituição desse país, você pode falar, você tem o direito de ir e vir e manifestar os seus pensamentos e poder falar o que você quiser. Porque quando falam mal do nosso presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, não acontece nada. E por que quando se falou alguma coisa, mas não se fez o que foi falado, no caso Daniel Silveira, ele foi preso? Fica mais uma pergunta para vocês aí, dentre tantas que eu fiz. O que vocês acham desse tema, né? Olha, existe um indulto presidencial. Isso é por lei na Constituição, né? No governo Lula, se tem um indulto a Cesare Battisti. Nossa, esse cara foi maravilhoso. Ele só foi um terrorista que matou pessoas, né? Que estava exilado no país há tanto tempo, né? Vindo da Itália para cá, né? Porque todo mundo quer fugir para aqui, para cá, para o Brasil, né? Porque aqui é mais fácil ficar, né? Ilegalmente. E aí o governo Lula dá um indulto para Cesare Battisti, porque ele pode, pela Constituinte, fazer isso. Então não se foi discutido nada. Ele deu e pronto. Ponto final. No governo do nosso querido Michel Temer, foi dado o indulto a André do Rep, um dos cabeças do PCC. Cara sinistro, hein? Esse aí é um dos que manda lá. Também não podia se falar nada, porque tá na Constituinte, né? O presidente tinha esse direito de dar esse indulto. E no governo Bolsonaro, meu amigo, minha amiga, ele dá um indulto a Daniel Silveira, um bandido, né? Um bandido, é policial militar, cara. Bandido. Policial militar, deputado, né? O que Daniel Silveira tem em sua ficha que o desabone, criminalmente falando? Mais uma pergunta para você. Então, meu amigo, olho muito aberto. Isso é muito sério o que está acontecendo nesse país. É algo para refletirmos, mas não só ficar na reflexão, não. É algo para a gente realmente lutar por nossos direitos. E os nossos direitos, nós fazemos valer, sabe como? Na hora de votar. E não é só para presidente, não, meu camarada, minha amiga. É na hora que você coloca lá
as mesmas figuras que pedem o teu voto para deputado, que esses são os caras que mandam realmente. O senador e o deputado, ó, tá certo? Esses caras aí são o maior perigo que você pode ter no poder. Aí fica aquele ciclo vicioso de deputados e senadores que não saem do poder, que ficam se perpetuando no poder 20, 30 anos. E são esses que fazem com que uma lei fique empacada, emperrada de ser votada. Uma lei que é boa para o nosso país, boa para você. Então fica mais um questionamento aí. Tu vai votar em quem para deputado? Tu vai votar em quem para senador? Comece a pensar e rever os seus conceitos de votos em deputados. Ah, porque esse deputado aqui ele falou que vai ajudar aqui, vai ajudar ali. Veja quem esse cara é. Veja se ele tem ficha limpa. O senador é a mesma coisa, vê quem ele é, vê se ele tem ficha limpa. Vê o que ele fez de fato pro Brasil nesse tempo que ele está lá se perpetuando no poder. Porque são esses que sempre estão votando contra. É a turma do contra. É a turma que quer ver o circo pegar fogo, que apaga o incêndio com gasolina. Tá certo? Fica aí mais uma indagação para você. Fica mais um questionamento para você pensar. O mundo sempre foi comunista, sim, porque todos os impérios que aconteceram, desde o romano, da Pérsia antiga e de todos os impérios que aconteceram no mundo, sempre foi eleito o mais forte, pisando em cima do povo, deixando ele sim num regime igualitário. Sabe igualitário do quê? De total miséria e pobreza. Fica mais uma dica para vocês aí, para pesquisarem as coisas que eu falei. Não para ficar perguntando para A, B ou C, ou acreditando na rede esgoto de televisão, não. Tá certo? Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, com muita indignação para esse 7 de setembro.